A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse quadro do Apostolicast. Estamos hoje aqui mais uma vez nessa linda biblioteca da matriz da Igreja Apostólica do Brasil em Esteio. Hoje um dia lindo de sol, agora é no período da tarde. Eu estou aqui com a ilustre presença do Bispo John Lambert. Obrigado, Bispo, por estar conosco. Hoje estaremos falando sobre um assunto muito importante, eu acredito, para uma igreja, como se fosse um tabuleiro, uma peça central que Deus usa muito. Falaremos a respeito hoje sobre o ministério de um bispo. O que é um bispo dentro de uma igreja e também para o mundo? Mas antes de começarmos, gostaria de que você se apresentasse, Bispo, aos irmãos que estarão nos assistindo e contasse brevemente como é a sua vida, como o senhor chegou aqui. Muito bem, uma alegria estar aqui com você, irmão Eduardo, a sua digníssima esposa, Deus abençoe. Uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é John Lambert, nome difícil para alguns pronunciar e falar, e eu sou bispo da Igreja Apostólica do Brasil e já sou assim há bastante tempo, diria eu, 20 anos, 25 anos, sei lá, eu não tenho bem gravado, mas tem sido uma aventura espiritual muito dinâmica, muito vivida, né? Tem os seus altos, os seus baixos, e mesmo assim a gente não se arrepende do caminho que Deus escolheu pra gente. Eu tô aqui feliz de coração, prazer de estar aqui com você no Apostolicast. Deus abençoe. Alegria de estar aqui com vocês. Glória a Deus. Trazendo a memória aos irmãos que assistem, talvez não nos conhecem, que o senhor não é brasileiro, né? Não sou brasileiro, não posso votar. Então, se tu pede meu voto, eu não tenho voto para te dar. Mas não, eu sou nascido no Texas, sou texano, né? E é um estado americano conhecido pelos seus cowboys. E estamos vivendo no Rio Grande do Sul, lugar conhecido pelos seus gaúchos, né? Seus cowboys brasileiros. Então, nascido no Texas, uma cidade média chamada Longview, né? Que fica 1h30 mais ou menos da onde o Kennedy foi assassinado, só para alguém se posicionar, né? Se tu vai lá no mapa, aí tu te acha. Mas vamos direto ao ponto, que corrido ao nosso tempo. E hoje, então, o nosso assunto é sobre ministério de bispo. E hoje, de forma pessoal, dei eu essa ideia para o Bispo John, pelo fato de que muitas vezes trouxemos pessoas à igreja e quando se falava do bispo, as pessoas falavam, bispo? Porque realmente no Brasil, a cultura brasileira, ela não tem esse título de bispo. Talvez exista o cargo com outro nome, mas muito se remete talvez à Igreja Católica Brasileira. E eu percebo que as pessoas ficam achando estranho por ser novidade, porém eu percebo que na igreja brasileira evangélica, protestante, existe, bispo, essa brecha, essa falta desse ministério. E eu queria hoje não falar especificamente sobre a sua pessoa, mas sobre o que é esse ministério. Explica para nós, bispo, e para o irmão talvez de outra igreja, ou que tem essa curiosidade, o que é um bispo? Resposta sucinta para te forçar a fazer outras perguntas, tá bom? A resposta sucinta é: bispo é uma pessoa ministerial que atende e que cuida de outros pastores, né? Nada impede de um bispo ser pastor, mas nem todo pastor é bispo. Bispo é uma pessoa designada, espiritualmente falando, para ser o guardião, o líder de outros pastores. Sucintamente, esta é a resposta. Geralmente pastores, geralmente aqui no Brasil é tratado como pastor-presidente, eles não cuidam de outra igreja, sabe? Existe uma diferença muito grande. Talvez quem está nos assistindo e é de uma igreja evangélica, tu não vê o pastor-presidente correndo assim. Eu queria entender o porquê o Senhor viaja, a sua agenda de certa forma é lotada, e porque o Senhor cobre outros pastores. É uma opção pessoal sua ou é o cargo de bispo que traz essa, de certa forma, obrigação? Tem várias razões do porquê eu tenho pastorado, embora nesse exato instante agora não estou. Uma das razões é na falta
de mão de obra. A gente não vai ficar de braços encruzados e ver o povo de Deus sofrer por falta de um pastor. Isso não deve acontecer. Seria meio parecido, eu fui hoje na padaria para comprar alguns itens para minha esposa e eu vi a dona da padaria atendendo no balcão. Razão que ela estava atendendo porque ela está com falta de funcionárias. Então ela, para não deixar o cliente mal, ela atende no balcão e atende o caixa ao mesmo tempo. Então isso já aconteceu para mim. Então isso é uma das respostas. Então se bispo cuida de pastores, ele tem que saber o que pastor sofre. Tem que saber os desafios de um pastor. Não pode ficar trancado numa biblioteca lendo um livro agradável e fazer de conta que o mundo lá fora não existe. É obrigado a se manter a paz. Embora, a bem da verdade, ser bispo não exige que a pessoa cuide de uma igreja. Exige sim que a pessoa se mantenha atualizado espiritualmente. Então não é obrigado a cuidar de uma igreja. Neste caso, por falta de mão de obra qualificada, a gente se dispõe a fazer o que é pedido, o que é necessário. Por que se atualizar? Por que não se retrair? O que te obriga como um bispo? Mas Deus não chama ninguém para ficar descansando. Não existe isso. A Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Isso significa que uma vez que eu aceitei o que me foi feito, colocado para fazer, eu não posso recuar. Não posso. Não existe esta alternativa bíblica. Vai ler sobre os apóstolos. Nenhum deles se aposentaram. Nenhum deles. Agora eu vou pescar. Pedro foi pescar, mas levou nos dedos, né? O que tu está fazendo aqui pescando, cara? Entende? Né? Tu ama minhas ovelhas, vai cuidar das ovelhas. Então, não existe aposentadoria. Não existe. Tu está esperando aposentadoria? Não. Então tá. Eu acho que eu não vou ser feliz aposentado. Tranquilo. De que existem ministérios onde o pastor presidente, talvez traria o título de bispo, ele tem horário para atender. E ele é uma pessoa assim, inacessível. Ele é uma pessoa que traz uma pomposidade, talvez, um nariz empinado, que a pessoa quer conversar, mas ela não alcança. Eu espero que eu não seja uma pessoa assim. Aí que eu percebo isso. Eu percebo que o bispo da Igreja Apostólica do Brasil, hoje, como o senhor e o bispo Robert, é mais povão. Eu percebo que as pessoas olham e digam, se tem algum problema, eu vou nele e eu sei que ali eu terei uma resposta de Deus. Isso, bispo, não é normal em outros lugares. Não é. Eu concordo com você. De novo, é uma montagem espiritual, né? A maneira que a pessoa foi montada ministerialmente, né? Eu não enxergo o ministério como uma profissão. Com horários? Eu não tenho carteira assinada, eu não ganho por hora e nem sou mensalista, nem sou concursado, nenhuma delas. Eu não tenho aumento automático a cada 5 anos, não vou fazer o concurso para ser arcebispo. Não existe isso. É um chamado, é uma unção. Unção não tem preço. Se unção não tem preço se unção não tem preço, então não tem horários. É uma imersão, tu te mergulha dentro das coisas de Deus. Pastor presidente é uma pessoa que representa a igreja. Bota o nome da igreja. Tá. Ele representa a igreja perante a sociedade, perante a justiça, perante o governo, e etc. E até também perante a igreja. Então, quando tu vai numa igreja, uma convenção, tu vai, aquele lá é o pastor presidente, ele que abre a Assembleia Geral, ele que encerra, ele que assina as atas, ele que assina os cheques, né? Ele que dá uma palavra de ânimo, diz, vamos lá, nós vamos vencer, nós vamos crescer, vamos ter avivamento, este é o plano. Isso é uma coisa. Aí esta pessoa que tu está falando, que tu está usando o que tu falou, esta pessoa, ele tem pastor presidente que dirá a ele, olha, cuidado, porque cada vez que tu faz isso vai acontecer aquilo, né? Os vizinhos vão reclamar, o que falou. Agora, bispo é uma pessoa que trata da espiritualidade, tanto do pastor quanto da sua família. Um pastor, veja só, um pastor presidente pode até dizer para ti, olha, tem uma igreja sem pastor lá em Tramandaí, nós queremos te mandar para lá. Nada contra, vai, mas o que chama, o que dá a palavra final,
neste caso, já que é um assunto de ministério também. Entende? Então, como pastor-presidente, tem uma vaga em Tramandaí. Precisamos. Vai. Agora, se o cara é freado pelo Espírito Santo, é freado pela voz do bispo da vida deles, olha, cara, te lembra que tu foi lá 5 anos atrás e a tua esposa não se adaptou? Tu vai lá, tu vai bater de novo lá. Vai fazer mal. Então, vamos orar juntos e vamos ver o que Deus quer para ti. Uma das coisas que eu vejo num pastor apostólico é que ele traz uma confiança de que se a coisa apertar, ele pode dizer assim, mas o bispo me deu ordem. Ah, sim. Não, eu vim em voz do bispo. Ele não precisa, mas ele não precisa puxar a Bíblia e dizer, olha, irmãos, é o seguinte, assim, ó, não, a voz do bispo tá sobre ele e ele sente uma certeza de que eu tô pela Bíblia, eu tô pelo bispo. E a igreja sente esse temor, dizer, eu não posso mexer nesse ministério porque ele tá cuidado. O bispo serve como avalista do pastor, ele é fiador. Fiador, boa. Teve um caso que eu vi, eu acho que talvez exemplos são bons para que a pessoa possa digerir de forma melhor. Vi um caso onde um pastor, não era da igreja apostólica, de outro ministério, se levantou uma contenda dentro da congregação dele e saiu dos controles da mão dele, envolvendo famílias de dentro da igreja. No final de um culto, essa família que estava contra o pastor esperou todos os membros da igreja sair. E a família ficou, 20 familiares contra o pastor e a esposa. E depois que os membros saíram, eles chegaram, os obreiros disseram, vai arrochar coisa, tenho hora para dormir, e ficou o pastor e a esposa. E essa família que estava contra o pastor descascou o pastor e a esposa, ao ponto que a esposa foi para o hospital, porque o coração não aguentou, a pressão, ouviu coisa talvez que não deveria. Essa mulher nunca mais se endireitou, ela não quer mais cuidar de igreja. E o caso muitas pessoas ouviram e tal, e o ministério dessa igreja grande fez vista grossa para isso. E não teve um abraço, não teve um acalento, não teve um cuidado. Porque as pessoas sentem que pastor e bispo é um ser de ferro, é um ser que não chora, é um ser que não se dói, é um ser que não passa problema, que a esposa de pastor é alguém que pode falar tudo que ela engole, mas na verdade são pessoas doando a vida. Só por abrir um parênteses, à medida em que Deus foi abrindo isso para mim, hoje eu não somente sirvo de bispo aqui no Brasil, mas em vários países do mundo tem pastores que têm me procurado no exterior e eles estão pedindo, me ajuda, ora comigo, qualquer palavra que tu tens, seja boa, seja dura, eu estou pronto para receber. E esses aí, são 4 países, 5 países, algumas dezenas de pastores que estão fazendo. Aí a pessoa pergunta, e o senhor tem bispo? Eu tenho bispo na minha vida. Isso também é o que é interessante, as pessoas não entendem isso. Eu também tenho que ter alguém. É bom ter esse cuidado, né? Com certeza. É bom estar debaixo da estrutura. Com certeza. E esse meu pastor, meu bispo, ele me liga, às vezes, nas horas mais estranhas, diz, sabe de uma coisa, eu estava orando por ti agora. Tu tá tudo bem? Sim, tô tudo bem. Então tá bom. Vou continuar orando por ti. Olha, tu não tá bem, então vamos ver o que é. Vamos tratar. Estou sendo bem cuidado. Nossa, posso chorar. Quase me emocionei aqui falando dos pastores pedindo uma palavra. Estamos chegando então ao final desse vídeo. Anotei coisas aqui que não falamos devido ao tempo, mas creio que traremos mais conteúdos que eu vejo que são de extrema importância e de necessidades diárias, sabe? Podíamos, bispo, falar sobre o couro da sandália de Moisés? Poderíamos falar sobre... Qual é a cor? Qual é a cor que é? O couro da sandália? Não sei. Eu vejo mais urgências... Sim, mas isso não tem importância, isso. Isso, eu percebo que a ordem de bispo, o cuidado, essas coisas são extremamente importantes a você que nos assiste. É exatamente isso. Então a gente quer trazer coisas que você vive, que talvez você precisa e que talvez você pense e diz, concordei com isso. É assim mesmo que eu penso. E eu te digo, tu não tá sozinho. Essa vida sobre uma estrutura ministerial aprovada por Deus, ela é boa e ela existe, é eficaz. E Deus aprova esse ministério e esse altar. Obrigado, bispo, pelo tempo que tu cedeu a nós. Amém. Nosso contato estará no final. Talvez o contato do bispo também esteja. E se você tiver dúvida e quiser nos procurar, estamos à disposição. Muito obrigado por ficar com nós até o final. Deus te abençoe.
Fique na paz. Uma alegria estar aqui com vocês e me convidando eu volto. Com certeza, o senhor volta. Deus abençoe.